Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Amanda. Bom, começando o nosso primeiro bloco de notícias desta sexta-feira, dia 10 de maio de 2024, destacando as principais capas dos principais jornais de circulação nacional e também regional. A gente começa com a capa do jornal O Globo, que fala sobre a tragédia climática, que a reconstrução do Rio Grande do Sul vai de escolas a cidades inteiras. O custo inicial para as obras e benefícios estimados pelo Estado é de 19 bilhões. A catástrofe ainda em curso no Rio Grande do Sul provocou pelo menos na verdade, causou danos em pelo menos 452 escolas da rede estadual, da destruição à perda de equipamentos e deixou 330 mil alunos sem aulas. O impacto na educação aparece no inventário que as cidades começaram a fazer. Serão necessários postos de saúde, pontos, disques, postes de iluminação, sistemas de transporte e saneamento, casas e obras de contenção, relatam 5 gestores ao jornal O Globo. O governador Eduardo Leite estimou ontem 19 bilhões inicialmente como o custos de reconstrução entre ações emergenciais e de longo prazo, além do pagamento de auxílios. Ainda dentro dessa mesma temática, Flávia Oliveira diz que a tragédia mostra a relevância do Estado. Ruth de Aquino diz que recém-nascido, a vida que temia, e Martins Fernandes diz que decisão de não parar torneio faz sentido. Agora uma charge de entre ouvindo Lula, que a gente tem essa foto que fala que em solidariedade aos gaúchos, além de todas as medidas que tomei, também tirei a gravata. A gente continua falando do mesmo assunto, que são as tragédias do Rio Grande do Sul. Aqui mostra uma foto navegando pelo centro de Porto Alegre. Embarcados em botes de salvamento no centro da capital gaúcha, os jornalistas relatam pessoas ilhadas em apartamentos, monumentos e prédios históricos desfigurados. A gente também fala sobre o resgate do cavalo Caramelo. O cavalo foi flagrado por 5 dias sobre o telhado, foi resgatado numa operação dramática que foi coordenada pelo Exército e pelos bombeiros de São Paulo e está sendo tratado em hospital universitário. Ainda destaque na capa do Globo, a Procuradoria-Geral da República denuncia os irmãos Brazão e Rivaldo por morte de Marielle. Também tem falando sobre o Supremo, que valida a restrição à indicação de políticos e autoridades da lei das estatais. O STF decidiu por 8 votos a 3 serem constitucionais os artigos que vetam ministros, secretários e pessoas com atuação políticas em conselhos de administração e de diretorias estatais. Também falamos que acordo mantém desoneração da folha este ano e prevê volta gradual entre 2025 e 2028. Anunciado pelo ministro Fernando Haddad e pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o acordo beneficia 17 setores da economia que empregam 9 milhões de trabalhadores e passará pelo aval do STF. Também no Congresso foi a derrubada do veto e a liberação de 3,6 bilhões em emendas de comissão. Com aval do governo, o Congresso recuperou aí 3,6 bilhões dos 5,6 bilhões vetados pelo presidente Lula, que ganha tempo para negociar outros vetos. Ainda destaque na capa do Globo, o inquilino permanente do Kremlin, nas cerimônias de sua 5ª posse no dia da vitória, o presidente Vladimir Putin, no poder desde 1999, prometeu transformar a Rússia na 4ª maior economia do mundo. E no segundo caderno do jornal O Globo, o Rio de Janeiro à mostra na casa de Roberto Marinho. E também Bruno Mas no Rio de Janeiro, mas em
certo. Após disputa por ingressos com filas de 20 horas no Engenhão, o prefeito avisou que, com a eleição, as datas para o show do artista foram suspensas, mas depois postou a informação de que haverá show, mas sem muitas complementações. Agora, Oceli, quais são os destaques da capa do Estadão? A capa do Estadão, Amanda, toda sexta-feira ele traz um guia do final de semana, dicas de cinema, shows, gastronomia e lazer em São Paulo. Na área de teatro, é a peça Os Primórdios de Hamlet. O ator Gabriel Vilela traz primeira versão do texto de Shakespeare. Na área de paladar, os restaurantes capricham para o Dia das Mães. Tem uma exposição, no MIS tem programação dedicada à fotografia e no Alto de Pinheiros, nova livraria de rua propõe retorno ao analógico. Mas a manchete principal do jornal é uma entrevista exclusiva que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu para o jornal. Diz o seguinte: Haddad diz que futuro chefe do Banco Central não será leniente com inflação. Ministro afirma ao Estadão que divergência no Copom é técnica. O ministro Fernando Haddad, da Fazenda, minimizou as divergências entre dirigentes do Banco Central sobre o corte de 0,25 ponto percentual na taxa básica de juros, disse que as divergências no Copom se deram no campo técnico e afirmou que o temor de que o próximo presidente do Banco Central possa não ser tão comprometido com a meta de inflação quanto Roberto Campos Neto, abre aspas, é uma leitura superficial e ideológica, fecha aspas. Diz ainda o ministro da Fazenda ao Estadão: o papel do Banco Central é entregar a inflação dentro da meta, o que ele vai fazer pelo segundo ano consecutivo e vai continuar fazendo pelos próximos anos. Ontem, o temor de possível interferência política no Banco Central elevou o dólar para R$ 5,14 e a bolsa caiu 1%. Ainda sobre o tema, o Estadão traz um editorial com o título A Confusão que o Banco Central terá de desfazer, e o Celso Ming escreve sobre novas incertezas na economia. Ainda é destaque no jornal O Estado de São Paulo. Tributação. Acordo entre Congresso e governo prevê reoneração gradual da folha de pagamento a partir do próximo ano, de 2025, por acerto entre Fazenda e Congresso. Volta da cobrança a 17 setores econômicos da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento ocorrerá de forma escalonada. Encargos superam o salário do empregado. Na indústria, trabalhador que ganha R$ 2.287 tem encargos de R$ 2.371. Estudo considera despesas como férias e 13º. Faltando aqui, a imagem de destaque é Rio Grande do Sul, é a tragédia do Rio Grande do Sul. Pacote federal prevê 50 bilhões de reais de ajuda, mas a reconstrução total do estado pode custar 90 bi. Aqui, essa é de um abrigo. Desabrigados dormem em centro esportivo em Porto Alegre, entre eles mães que reencontraram os filhos. 3 noites e 3 dias sem os filhos, da separação ao final quase feliz.
é uma matéria sobre o mesmo tema. O Fernando Gabeira, jornalista e ex-deputado federal, escreve: a lição e a dor que vem do Sul. A Eliane Catanhede também escreve sobre o mesmo tema: um chacoalhão na divisão da sociedade. E o Marcelo Rubens Paiva diz: não é hora de achar culpado. Ainda é destaque na capa do jornal O Estadão: Congresso retoma 3,5 bilhões de reais em verbas ao derrubar, em parte, veto do presidente Lula. Deputados e senadores recuperaram recursos para as emendas parlamentares de comissão ao apreciar veto à Lei Orçamentária Anual. Lei das Estatais. Supremo Tribunal Federal barra indicação política em estatais, mas só para nomeações futuras. Não retroage. E, por último, desafio a Biden. Netanyahu ameaça atacar a cidade de Rafah sem apoio dos Estados Unidos. E na Argentina, a greve contra a justa do presidente Milei esvazia ruas de Buenos Aires, Amanda. Bom, agora a gente vai com a capa do jornal Folha de São Paulo, que traz como a sua principal manchete o acordo fechado pelo governo Lula com a reoneração gradual em 2025. Empresas de 17 setores da economia seguem sem tributação na folha de 2024. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou ontem um acordo com o STF que mantém a desoneração da folha de pagamento desses 17 setores da economia e prevê a retomada gradual da tributação a partir de 2025. Ainda não está definido como que fica a situação da folha dos municípios. A desoneração havia sido suspensa por meio de uma liminar do ministro Cristiano Zanin, do STF, a pedido do governo Lula. Essa decisão abriu uma crise política no Congresso, que havia aprovado a medida e derrubado o veto do presidente. Ontem, o anúncio de Haddad ocorreu ao lado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O modelo acertado é o proposto pelos representantes dos setores beneficiados. Na Folha de São Paulo é destaque aqui com várias fotos o salvamento do cavalo caramelo que estava num telhado há vários dias e o animal foi resgatado por botes e está no hospital veterinário recebendo aí os cuidados. Ainda sobre as ações no Congresso, a gestão evita derrubadas de vetos no Congresso. Após costurar acordos no Congresso Nacional, o governo Lula evitou que vetos presidenciais de temas prioritários, como a lei das saidinhas e o controle do orçamento, fossem derrubados. A gestão também conseguiu a derrubada parcial do veto de 5,6 bilhões nas emendas de comissão. Com isso, os parlamentares poderão retomar 3,6 bilhões. Ainda falando sobre o Congresso e o governo Lula, o pacote prevê impacto de até 50 bilhões na economia gaúcha, aqui também trazendo sobre as enchentes no Rio Grande do Sul. O governo Lula anunciou a criação de um pacote de ajuda ao Rio Grande do Sul com previsão de impacto de quase 51 bilhões na economia gaúcha. Desse total, 7,7 bilhões, a maior parte reservada financeiramente a repasses e produtores rurais, sairá das contas federais. A gente ainda falando sobre as tragédias no Rio Grande do Sul, o número de desalojados dobra e chega a 327 mil pessoas. As cidades terão que ser reconstruídas em outro lugar.
Agora falando sobre o Supremo, o STF valida a restrição à indicação política para estatais. Os editoriais da Folha de São Paulo diz que a divisão eleva temores sobre o futuro do Banco Central. Esse editorial fala acerca da discordância de diretores indicados por Lula na definição do juro. O outro editorial fala do cerrado em risco. Ele fala sobre a respeito do desmate avançado no bioma, que é nosso vizinho aqui. E também falamos sobre, continuando falando, na verdade, sobre as tragédias no Rio Grande do Sul. Os hospitais adiam cirurgias e só atendem urgências. Os hospitais gaúchos suspenderam as cirurgias e os processos eletivos, ou seja, aqueles que não são de urgência, e estão sendo abastecidos por caminhões-pipa e enfrentam dificuldades de receber remédios, oxigênios e alimentos. Os funcionários dormem em algumas unidades, pois suas casas também estão debaixo d'água. E por fim, destaque na capa da Folha de São Paulo, de Jamila Ribeiro, escreve que há muitas pontes que nos unem. Ela fala: me permito ser acolhidas por esses oásis de amor que essas pessoas criaram ao meio de uma terra arrasada, no Rio Grande do Sul. Pessoas que estão longe do holofote, que acreditam na humanidade, apesar de tudo, apesar da negligência e das mãos que nos retiram o chão e a vida. Bom, são esses os destaques da Folha de São Paulo. Oceli, o que diz a capa do jornal O Povo? Jornal cearense O Povo, Amanda, a manchete principal é esse acordo no Congresso Nacional. Reoneração da folha de pagamento volta somente a partir do próximo ano, 2025. O governo anunciou que aceitará a proposta das empresas e também dos municípios para que a lei aprovada no Congresso e que desonera 17 setores da economia seja mantida em 2024. Retomada da cobrança será gradual de 2025 até 2028. Outro destaque: Cabo Sabino, ex-deputado federal do Ceará, é condenado a 9 anos de prisão por ter coordenado o motim da Polícia Militar em 2020. Duas fotos de destaque. Aqui essa primeira é o lançamento do programa Fortaleza Limpa pela Prefeitura Municipal, que foi lançado na Lagoa de Messejana ontem, com o objetivo de incentivar a conscientização ambiental da população. E a outra foto é um do desabrigado do Rio Grande do Sul, dizendo que o governo federal prometeu mais de 50 bilhões de reais para reconstruir o Rio Grande do Sul após as enchentes. A reportagem do jornal traz hoje por que as pesquisas de opinião sobre a avaliação do presidente Lula têm resultados diferentes. Na área da política, é uma entrevista com Evandro Leitão, que critica a fala do prefeito de Fortaleza, Sarto, sobre o caso daquela morte no IJF. O Evandro diz: para isso, ele, Sarto, é celery. Na Caderno Comes e Bebes, restaurante na Beira-Mar abre as portas e oferece a tradicional peixada cearense. Essa foto aí que vocês podem ver. E na área de economia, e por último, Amanda, tragédia climática no Rio Grande do Sul impacta preço dos alimentos no Ceará. Bom, e agora vamos com a capa do jornal Correio Brasiliense. E o primeiro destaque é que o governo do Distrito Federal ganha um aval para contratar mais de 2.000 policiais. Um projeto aprovado ontem autoriza o governo do Distrito Federal a nomear mais aprovados em concursos públicos da Polícia Militar e Civil ainda neste semestre. Mas o destaque do Correio Brasiliense é para a tragédia no sul do Brasil. Aqui também destaque a foto do resgate do cavalo Caramelo, a esperança em cada resgate.
Filmado no telhado de uma casa em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, o cavalo, que foi batizado de Caramelo, foi retirado numa complexa operação que foi liderada pelos bombeiros e com o apoio do Exército. A ação foi acompanhada ao vivo pela TV, até mesmo no Palácio do Planalto, pela primeira-dama Janja, e emocionou o país. Até ontem, 5.254 animais foram resgatados. No entanto, há muito o que fazer no Rio Grande do Sul. Além das ruas alagadas, falta água e energia também. Aqui a gente também fala sobre a ação que uniu todos os brasileiros. A solidariedade das pessoas brasilienses, de Brasília, que tem nome e rosto. Em time de futebol também, torcedores do Grêmio e do Internacional uniram forças para arrecadar donativos que serão levados à base aérea, onde as toneladas de produtos aguardam transporte. Mais atualizações sobre as enchentes no Rio Grande do Sul é que as mortes chegam a 107 e os desabrigados passam de 68 mil. Também temos que o Rio Grande do Sul terá 5 bilhões entre incentivos e benefícios. E o senador gaúcho Paulo Paim fala de um cenário apocalíptico. Outro destaque também aqui no Correio Brasiliense é sobre o caso Marielle. Os irmãos são denunciados que a PGR denunciou Chiquinho e Domingos Brazão pelo assassinato da vereadora Marielle Franco, que aconteceu em 2018. E por fim, na área de obras, um pacote para Vicente Pires, que o governo do Distrito Federal anunciou 50 milhões para a urbanização da cidade. 2 decretos assinados ontem devem acelerar a regularização fundiária. Agora, Oceli, quais são os destaques da capa do Valor Econômico? Na área de gastronomia, Rafa Costa e Silva, do Lazai, no Rio, estagiou no mercado financeiro e adora comer um queijo quente. Viticultura, experimentações e pesquisas buscam variedades que possam resistir às mudanças climáticas. Na área de diversidade, diretora de Comércio e Agricultura da OCDE, Marion Jansen, defende mais mulheres no comércio exterior. A manchete do jornal Valor Econômico é sobre o Rio Grande do Sul. Enchente afeta PIB e reconstrução pode exigir mais de 100 bilhões de reais, estimam economistas. Estado tem a 4ª maior economia do Brasil e representa 6,5% do produto interno bruto brasileiro. Número de mortos chegou a 107 e ainda há 136 desaparecidos. Supremo Tribunal Federal valida a lei das estatais para o futuro, sem efeito retroativo. Pacote pretende injetar 50 bilhões de reais na economia gaúcha. É um pacote do governo federal. Essa foto aqui é a enchente no mercado central de Porto Alegre, na área histórica da cidade, já dura 6 dias. Defesa Civil do Estado confirmou, como eu já disse, 107 mortos. No Congresso Nacional, reoneração da folha será progressiva a partir do próximo ano. Petrobras estuda nova etapa de recompra de ações. Tem aqui uma entrevista com a professora de Estratégia Digital e Cibersegurança da IMD na Suíça, falando sobre inteligência artificial nas eleições. Destaques: biodiesel vai exigir 52,5 bilhões de reais. Tributação de incentivos fiscais. E por último, Amanda, após primeiro trimestre positivo, os bancos veem cenário mais incerto.
Bom, e agora a gente segue para as páginas internas de cada jornal, começando com o editorial, os editoriais, na verdade, do jornal O Globo. A divisão do Copom semeia incerteza para o futuro. Placar apertado cria temor de que, a partir de 2025, a autoridade monetária estará sujeita à interferência política. Ainda nos editoriais, aproveitar a catástrofe para aprovar gastos sem conexão é oportunismo. A tragédia climática no Rio Grande do Sul abriu as portas a toda sorte de projeto para destinar dinheiro a outras regiões. Nas colunas do jornal, nos artigos do jornal o Globo, a Vera Magalhães escreve como o Supremo age como um garantidor do governo. 2 episódios desta semana reforçaram essa ideia bastante disseminada no Congresso e em setores da sociedade de que o governo Lula enxerga o STF como uma instância para diminuir conflitos e garantir a implementação de sua agenda. Flávia Oliveira diz que o Estado emerge. Mais uma vez, em 4 anos, a relevância do Estado emerge da catástrofe. A pandemia de Covid-19 deveria ter sido suficiente para demonstrar que a mão invisível do mercado não soluciona calamidade pública. Lá atrás, precisamos de auxílio emergencial para garantir a renda de quem ficou sem condições de trabalhar. Necessitamos de leitos hospitalares, respiradores, medicamentos e vacina. E o Sistema Único de Saúde se fez presente, viva. E Bernardo Melo Franco fala o dilema de Ricardo Nunes de ser ou não bolsonarista. E o jornal o Globo continua falando sobre a tragédia do Rio Grande do Sul e fala sobre também o preço dela. O governador Eduardo Leite estima que gastar 19 bilhões na reconstrução do Rio Grande do Sul. O jornal Globo traz aqui uma espécie de gráfico, uma ilustração mostrando os custos da recuperação, os gastos estimados, que são de 19 bilhões, com resgate de vítimas e reforço na segurança, também auxílio à população mais pobre e ajudas aos municípios confinados e também o custeio da saúde, obras em escolas, casas, estradas e ajudas às defesas civis municipais. Restabelecimento de escolas custariam cerca de 1,8 bilhão e as moradias, estradas, ruas e rodovias também precisam ser refeitas. A ajuda federal totaliza mais ou menos aí 51 bilhões, que é com a antecipação de benefícios como o Bolsa Família e o abono salarial. Também serão dadas medidas de créditos e outro 1 bilhão irá para os fundos municipais e parcelas extras do seguro-desemprego. Também haverá a antecipação do cronograma de pagamento de abono salarial, que deve beneficiar 750 mil pessoas. Também haverá a liberação de 2 parcelas adicionais do seguro-desemprego. Aqui também mostra sobre a situação das escolas lá no Rio Grande do Sul, que o número de alunos sem aulas por causa das chuvas é de 330 mil dos quase 740 mil que estudam na rede estadual. Das escolas afetadas de alguma forma por causa da chuva, foi aí cerca de 40% do total da rede, e as escolas que sofrem com algum dano na infraestrutura ou perda de equipamento, aí é um total de 425. Ainda continuando nas notícias sobre a tragédia no Rio Grande do Sul, 5 alcides e uma catástrofe. Prefeitos gaúchos relatam diferentes desafios para reconstruir as cidades. E também fala sobre o silêncio das águas, a desolação do centro de Porto Alegre vista de um barco de resgate. Também a tecnologia que salva, aplicativos ajudam na busca por desaparecidos. Também falamos sobre para 64%, de acordo com uma pesquisa feita pela Quest, a crise está relacionada à mudança climática.
Para 7 em cada 10 brasileiros, a tragédia que acontece no Rio Grande do Sul há mais de uma semana poderia sim ter sido evitada se investimentos e infraestrutura pelos governos tivessem sido feitos de acordo com a pesquisa feita pela Genial Quest divulgada ontem. Também, de acordo com essa pesquisa, 68% creio que o governo estadual tem muita responsabilidade e 59% veem que muita responsabilidade é do governo federal nesta crise. Ainda continuando, no jornal O Globo, a gente fala sobre política, mas também continuando falando sobre a tragédia no Rio Grande do Sul. A gente começa aqui falando sobre a sessão no Congresso que teve ontem, que o governo demonstra força em votação de vetos, apesar de reveses pontuais no plenário. Outro destaque aqui no jornal O Globo é que a lei dos agrotóxicos é retomada em derrota de Marina. Parlamentares derrubaram o veto de Lula e deram poder ao Ministério da Agricultura para fiscalizar e dar o aval do uso dessas substâncias. Ambientalistas criticam a medida e avisam que o IBAMA vai sair enfraquecido. Já no Supremo Tribunal Federal, da inteligência artificial ao meio ambiente, os tribunais de justiça buscam cooperação. Em evento no Rio de Janeiro, com representantes das Cortes Supremas, vai discutir a litigância climática e o uso de tecnologia para melhorar a eficiência. E agora na área de economia, mas continuando falando sobre o STF, que validou a lei das estatais, as indicações de políticos terão restrições e nomeações já feitas ficarão mantidas. Continuando aqui no Congresso, sobre a desoneração, governo e Congresso fecham acordo. A negociação entre os poderes estabeleceu que a volta da cobrança de imposto sobre a folha de pagamento será gradual até 2025. Representantes dos setores envolvidos consideram a alternativa aceitável. E por fim, na área do mundo, a era Putin se consolida em posse e parada militar. O líder russo no poder desde 1999 lança bases de governo até 2030. Israel critica a ameaça dos Estados Unidos de bloquear envios de mais armas. O ministro de extrema-direita diz que Hamas ama Biden, enquanto Netanyahu posta vídeo em que afirma que nenhuma pressão impedirá o país de se defender. Oceli. Nas páginas internas do Estadão, Amanda, a gente começa destacando aqui uma nota da jornalista Rosiane Kennedy. Ela aponta um culpado por essa derrota de ontem do governo federal no Congresso Nacional, por ocasião da votação dos vetos. Ela diz o seguinte: Receita Federal sacramentou a derrota no Congresso ao editar norma sobre BETs antes de votação dos vetos. Instrução normativa da Receita Federal sobre pagamento de imposto de renda das BETs, publicada na terça-feira, dia 7, foi o que sacramentou ontem a derrubada do veto do presidente Lula à regulamentação das apostas esportivas. À revelia do Ministério da Fazenda, o Congresso decidiu retomar o trecho da lei, segundo o qual o imposto de renda será cobrado sobre o resultado total de cada ano de apostas e não a cada aposta individualmente. Com essa medida, a arrecadação do governo com as BETs deve diminuir. Interlocutores do setor de apostas afirmam que, na prática, a Receita deu um tiro no pé ao regulamentar a taxação das BETs há apenas 2 dias, faltando 2 dias da sessão de votação dos vetos. O setor ficou irritado e elevou a pressão sobre os deputados e senadores pela derrubada do veto. Procurada, a Receita não comentou. Na página de editoriais,
o primeiro editorial do Estadão da edição de hoje. A confusão que o Banco Central terá de desfazer. Se para alguns a decisão da maioria do Copom soa como provocação a Lula, para outros, a dissidência dos novos diretores sugere que eles estão dispostos a obedecer ao petista. Segundo editorial, o teatro ambiental de Lula. A escalada dos incêndios na Amazônia é só mais um indício de que a cenografia de Lula para disfarçar a distância entre as promessas e a ação está em processo acelerado de desmoralização. Nas páginas de artigos, o primeiro aqui do sociólogo Simon, ele escreve vinculação de recursos e autonomia universitária em São Paulo. Ao lado dos bons resultados, existem outros preocupantes que sugerem que o sistema público paulista não pode continuar acomodado. O jornalista Fernando Gabeira, ex-deputado federal pelo Rio de Janeiro, escreve: a lição e a dor que vem do Sul. O país tem uma chance agora de se adaptar às mudanças climáticas, de trabalhar a resiliência de suas cidades e de considerar que o perigo não vem apenas do céu. Na área de política, em derrota do governo, Congresso Nacional derruba em parte veto a emendas. Negociações do Planalto revelam fragilidade da articulação política. E nessa matéria tem um depoimento do deputado federal pelo Ceará, o Danilo Forte, do União Brasil. Ele diz o seguinte: o problema é que por trás de tudo isso existe um clima de insegurança política. Muitos vetos do presidente são derrubados porque não se confia no governo, disse o deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, ele que foi relator da LDO. Supremo barra políticos em estatais, mas mantém nomeações feitas por Lula. A decisão só vale para o futuro. Procuradoria denuncia irmãos Brazão por assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle. Os irmãos Brazão são o deputado federal pelo Rio de Janeiro, Chiquinho Brazão, e Domingos Brazão, ele que é conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Cassação de Moro, do senador Sérgio Moro, está pronta para julgamento no plenário do Tribunal Superior Eleitoral. O Ministério Público Federal é contra. Internacional, o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, desafia o presidente dos Estados Unidos, Biden, e ameaça atacar a cidade de Rafah sem o apoio do ZEUA. Greve geral contra ajuste do presidente Milei deixa ruas de Buenos Aires desertas. Ex-atriz pornô bate boca com a advogada do ex-presidente Trump. Ponte presidente diz que Rússia está pronta para uma guerra mundial. Pacote do governo federal prevê 50 bilhões de reais de ajuda para reconstruir o Rio Grande do Sul, mas esse custo pode chegar a 90 bi.
Nível do Guaíba cai, mas previsão agora é de mais chuvas no Rio Grande do Sul. 3 dias e 3 noites de angústia. O drama de mães longe dos filhos. Há danos em 141 unidades de saúde. Já estamos racionando o oxigênio. Análise de veto é adiada e haverá saidinha de preso no Dia das Mães. Área de esportes. Palmeiras massacra o Liverpool e fica perto da classificação. Atletas desistem do campeonato pré-olímpico em ajuda às vítimas do Rio Grande do Sul. Bombeiros de São Paulo resgatam um cavalo que ficou 4 dias sob telhado. Foi batizado de Caramelo. Na área de economia, Ministério da Fazenda e Congresso chegam a um acordo por reoneração gradual da folha de pagamento. Celso Ming escreve: novas incertezas na economia. Encargos trabalhistas superam 100% do valor dos salários no país. Em entrevista exclusiva para o Estadão, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, diz: não há bancada bolsonarista e bancada lulista no Banco Central. Temor de interferência política no Banco Central leva dólar a R$ 5,14 e bolsa cai 1%. Banco da Inglaterra se junta a pares europeus e indica corte de juros. Acessórios para veículos elétricos ganham força com a ajuda de startups. Fundo Imobiliário da VBI busca 350 milhões de reais e passa a liderar setor de escritórios. Fim da isenção até de $50 pode dobrar preços, diz Shein. E por último, Amanda, é a manchete do Caderno de Cultura. É uma peça de teatro, como tudo começou. O ator Gabriel Vilela encena a primeira versão de Hamlet de Shakespeare. É com você. Bom, e agora com as páginas internas da Folha de São Paulo, a gente começa pelos editoriais, que diz que a divisão eleva temores sobre o futuro do Banco Central. A divergência inédita entre os indicados do governo atual e do governo anterior reforça dúvidas quanto à solidez da política monetária ante as pressões do presidente Lula. E o Cerrado em risco. Descaso com desmate no bioma afeta o país, pois destrói os recursos hídricos e turbina a crise do clima. Na área de política da Folha de São Paulo, a gente começa falando sobre a coluna Painel da Folha, escrita por Fábio Zanini, que diz que o governo do Rio Grande do Sul propõe à União suspender o pagamento das dívidas do Estado durante 2 anos, ou seja, até maio de 2026. Depois desse prazo, as parcelas voltariam a ser quitadas, mas com juros mais baixos. A magnitude do desastre é colossal. Nem São Paulo conseguiria absorver. Precisamos de ajuda financeira e mudanças de obras da União, diz a secretária da Fazenda, Priscila Santana. O governo Lula, no entanto, acena com alívio apenas após o fim do ano. E ainda na área de política, é destaque que o governo ganha tempo e faz acordos sobre emendas após insatisfação do Congresso. Gestão Lula obtém vitória parcial ao adiar a análise de temas prioritários. Os parlamentares reclamam de acordos não cumpridos. A gente destaca aqui uma fala do ministro Alexandre Padilha das Relações Institucionais, e ele fala que esse adiamento
permite que a gente faça um debate técnico, racional e aberto. Faremos agendas com todas as bancadas, tanto eu quanto o ministro Lewandowski, não só para explicar os argumentos do veto do presidente, mas para poder dialogar. Isso aqui ele fala sobre o veto das saidinhas dos presos. Na área de política, a gente ainda fala que grupos expõem mais Lula do que Leite ao tratar da tragédia do Rio Grande do Sul, que está em curso. E aí a matéria da Folha de São Paulo fala que a tragédia em curso no Rio Grande do Sul, devido às fortes chuvas, tem sido usadas nas redes como munição contra o presidente Lula, que tem sido mais citado nos grupos de WhatsApp do que o governador do estado, Eduardo Leite. Conforme um levantamento da Palver, em parte 2 dias, o nível de menções ao presidente Lula chegou a superar o de postagens de Pix e de doações às vítimas, o que se analisar apenas as mensagens relacionadas a tragédias. Menos citado nominalmente do que Lula, o governador Eduardo Leite é alvo de xingamentos de cunho homofóbico, inclusive com o resgate de vídeos do governador em São Paulo à época das enchentes de 2023. Ainda falando sobre as tragédias no Rio Grande do Sul, o presidente da Câmara, Arthur Lira, liberou a bancada do Rio Grande do Sul, mas parte dela ficou em Brasília. E aí a gente também fala sobre alguns pronunciamentos, na verdade, de alguns dos deputados. Lá você não vai ajudar em nada, lá você vai ficar tirando foto, foi o que afirmou o senador Paulo Paim, que é do PT, que diz ter embarcado no último voo de Porto Alegre para Brasília na sexta-feira, após os parlamentares gaúchos deliberarem para ser mais efetivo estar na capital federal. Alguns deputados, no entanto, estão no Rio Grande do Sul, porque, como por exemplo, Francine Baia afirma que a sua casa e a de sua mãe foram alagadas em Canoas. O deputado Bibo Nunes também afirma estar ajudando, que está participando ativamente, dando apoio logístico e também mostrando como está a situação. Na área de política, também a gente fala sobre o TSE, que tem 2 ministras negras no plenário pela primeira vez. A sessão também foi a 4ª realizada no tribunal com a maioria feminina. Outro destaque é que Moraes marca o julgamento de Moro para antes de deixar a corte. Continuando aqui falando sobre TSE e Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral oculta 8,7 milhões em bens de pré-candidata do Partido Novo. Marina Helena pretende concorrer à Prefeitura de São Paulo, mas não quer ter dados expostos pelo TSE por medo de ameaças, é o que diz ela. E na área do mundo, o Exército adia compras de blindados israelenses após pedido de Múcio. O ministro busca tempo para aplacar resistências de aliados de Lula que pressionam contra a aquisição. E Tel Aviv reage aos Estados Unidos e diz que tem munição para invadir Rafah. Na Argentina, Milei vê lei ônibus adiada e Senado em dia de greve geral. Mesmo desidratado, o pacote unilateral sofre resistência no Congresso argentino. E a África do Sul abandona a conciliação após 30 anos da posse de Mandela. Também na área do mundo, a Rússia está preparada para a nova guerra, afirma Putin. E no mercado, a gente destaca que Haddad anuncia o acordo de reoneração gradual para 17 setores da economia a partir de 2025. Para este ano, nada muda, segundo o pacto com o Supremo Tribunal Federal. Ainda não há entendimento sobre as situações do município. E o Ministério do Planejamento, na verdade, a ministra do Planejamento diz que Brasil tem encontro marcado com a revisão de gasto. E, por fim, o governo Lula lança um pacote para o Rio Grande do Sul com impacto de até 51 bilhões. Do total, 7,7 bilhões virão do orçamento federal. A maior parte dos recursos é para baratear o crédito à empresa e a produtores rurais. Oceli. Agora, com as páginas internas do jornal cearense O Povo, Amanda, a gente começa pela coluna vertical escrita pelo jornalista Carlos Maza. Evandro
União com Luiziane é certeza, diz ele. Isso aqui foi uma entrevista que Evandro Leitão, pré-candidato a prefeito de Fortaleza, o deputado presidente da Assembleia, deu ontem ao jornal Povo, mais especificamente à rádio CBN. Diz o seguinte: pré-candidato do PT à prefeitura de Fortaleza, o deputado Evandro Leitão disse ontem ter certeza de que estará junto da deputada Luiziane Lins, do PT, na eleição de Fortaleza. Luiziane, que foi derrotada por Evandro na votação dos delegados no dia 21 de abril passado. Neste sentido, o parlamentar afirma que a união ocorrerá não só na capital, com a Luiziane, como em Caucaia, onde o PT lançará o luizianista Valdemir Catânio para prefeito. Abre aspas. Sempre digo que é importante dar tempo para as pessoas, mas já estamos conversando com lideranças próximas dela e tenho muita certeza de que estaremos juntos em Fortaleza e em Caucaia, até porque é uma candidatura coletiva do projeto do Elmano, do Camilo e do PT. Fecha aspas, diz Evandro Leitão, destacando a campanha do município vizinho de Caucaia. Disse ainda Evandro na entrevista: há uma repercussão enorme dessa eleição aqui. Então, tudo que eu puder fazer para ajudar, irei fazer. Área nacional. Cavalo caramelo é resgatado de telhado de casa. Ele foi sedado pelos militares de São Paulo, que estão lá ajudando no resgate das pessoas, e em seguida colocado em um bote. O Brasil se comoveu com a situação do animal. É verdade, as redes sociais ficaram tomadas por pedindo o resgate do cavalo caramelo. Na charge do Jefferson Portela, também sobre o Rio Grande do Sul, um pai de família diz: perdemos tudo. E a mãe diz: nem tudo, abraçando um filho. Governo, ainda na área nacional, governo promete 5 bilhões de reais para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Uma nota aqui sobre uma polêmica lá em Ubajara. Igreja em Ubajara, pintura histórica removida. Fiéis de Ubajara foram surpreendidos com a remoção de uma pintura histórica dentro da igreja matriz. A obra, a oração de Jesus Cristo no horto, ficava na semicúpula sobre o altar da paróquia de São José e começou a ser coberta nesta semana. Segundo o padre da igreja, Carlos Alberto Pereira Magalhães, a decisão para a remoção da pintura foi tomada após consulta técnica que apontou sinais de desgaste. Além do CNU, vejam os concursos que foram adiados pelo governo federal. A Comebol está fazendo testes no gramado da Arena Castelão. Justiça autoriza arrombar casa de Ciro Gomes por ele não pagar dívida dos advogados, porque o Ciro Gomes processou em 2018 a revista Veja por uma reportagem. Ele perdeu a causa e o tribunal mandou ele pagar as custas dos advogados. Mas ele não fez o pagamento e agora um juiz de São Paulo está permitindo que arromba
a casa ou alguns imóveis, se necessário, para recolher joias ou obras de arte para pagar a dívida, que é na faixa de R$33 mil. Mas ele pode recorrer dessa decisão do juiz de primeiro grau de São Paulo. A Câmara Municipal de Fortaleza vai instalar 3 CPIs na próxima semana, mas é a segunda promessa. Disseram que era nesta semana, agora já está dizendo que era na próxima semana. Vamos ver se vai acontecer, vamos acompanhar. O jornalista Érico Firmo escreve sobre a pauta ambiental nas eleições municipais. Evandro Leitão diz que Sarto transferiu responsabilidade no caso do IJF, do assassinato dentro do Hospital Instituto Dr. José Frota. O Evandro Leitão disse nessa entrevista à Rádio CBN: para isso, ele é célere. Procuradoria denuncia irmãos Brazão por assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco. A reportagem é uma análise sobre as pesquisas de opinião, o que explica as diferenças nas pesquisas sobre Lula, para onde caminha a avaliação do governo federal. O governo e empresas acordam volta da reoneração da folha de pagamento para 2025. FIEC homenageia personalidades que se destacaram no estado do Ceará em 2023 e 2024. Foi uma solenidade ontem à noite, que já terminou mais de 11 horas da noite. A medalha foi entregue, a Medalha do Mérito Industrial. Premiação ocorre no mesmo dia em que foram divulgados os dados do crescimento no setor. Aqui é uma foto do anfitrião da noite, que é o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, o empresário Ricardo Cavalcante. Os agraciados pela essa versão 2023 e 2024 com a Medalha do Mérito Industrial foram a CNI, através do Ricardo Steinbrooks, o Mário Araripe, sócio fundador da Casa dos Ventos, o empresário Deusmar Queiroz, fundador da Pague Menos e filho lá de São Bento de Amontada, Lorival Tavares, presidente do Grupo Tavares e Cerâmica Assunção, Cristiano Maia, presidente do Grupo Samaria e também um dos grandes produtores de camarão no estado do Ceará. Foi agraciado também o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, e a Aline Teles Chaves, presidente do Grupo Teles, ex-dona da Cachaça Ipioca. O Josélio Leal escreve sobre a conta dos acidentes de moto no Ceará. Chuvas no Rio Grande do Sul elevam preços de arroz, embutidos e carnes no Ceará. Controladoria apura participação de policiais em protesto que pedia a saída do titular da Secretaria de Administração Penitenciária. Cabo Sabino, ex-deputado federal, é condenado a 9 anos de prisão por liderar o motim da Polícia Militar em 2020. Servidores que estão em greve realizaram ontem manifestação na Praça do Ferreira. Aí são vereadores das universidades federais. Programa que é estimular descarte correto dos resíduos sólidos. É um programa lançado ontem lá na Lagoa da Messejana pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto. O editorial do Jornal O Povo de hoje, Amanda, escreve sobre hidrogênio verde para o Ceará. E por último, é a manchete do caderno de esporte,
Amanda, diz o seguinte: fora de casa, hora da reação. O Ceará visita o Novo Horizontino hoje à noite e quer primeira vitória para aliviar a pressão. O jogo vai ser às 19 horas lá em São Paulo, Amanda. Bom, e agora a gente vai com os destaques internos do Correio Brasiliense. Na área de política, o destaque de a liberação de 51 bilhões em créditos e benefícios para o Rio Grande do Sul. O dinheiro será voltado para famílias, empresas e pequenos produtores que vêm sofrendo com a devastação causada pelas enchentes. O governo federal deverá ainda anunciar nos próximos dias a repactuação da dívida do Estado com a União. E ainda na área de política, Denise Rotenberg fala sobre que Alcolumbre sai da toca. Pré-candidato à presidência do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, tornou sua campanha mais ostensiva essa semana, ao ponto de liderar a condução de acordos para a aprovação da volta do DPVAT. E também a tragédia só aumenta. A Confederação Nacional de Agricultura está em negociação com o governo federal e com o governo do Rio Grande do Sul para reduzir a burocracia da liberação do seguro agrícola para produtores gaúchos. O dia do teste, com a saída de presos para o Dia das Mães, neste domingo, a oposição ficará de olho. Se aumentar o contingente daqueles que não voltam para cumprir a pena, vai enfraquecer o discurso do governo pela manutenção dos vetos. Os defensores do fim da saidinha, que formam maioria no Congresso, prometem desde já um revezamento na tribuna, cobrando a derrubada do veto. E Padilha no Senado, o fato de o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, agradecer o adiamento dos vetos polêmicos, foi visto entre senadores como um gesto importante para reforçar a posição dele como um articulador político. E políticos dependentes do governo, a nova tragédia do Rio Grande do Sul ajudou Lula a manter o controle sobre a velocidade da liberação das emendas parlamentares, adiando o veto ao programa de pagamentos das propostas dos deputados e senadores. Também é destaque no Correio Brasiliense por Denise Rotenberg, que fala que quem foi ao Ceará ficou ao Deus dará. O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o deputado Danilo Forte, do União Brasil, aqui do Ceará, deixou o plenário da Câmara no início da tarde a fim de garantir o embarque para Fortaleza. Saiu confiante de que o cronograma de liberação das emendas individuais estava no rol de vetos que seriam derrubados naquela sessão do Congresso. Enquanto ele voava, um novo acordo foi feito e esse veto ficou para o dia 28 de maio. Os seus amigos disseram que os governistas só esperaram Danilo sair do plenário para formalizar o acordo. Agora dizem que a sessão de quinta-feira restou a máxima, ninguém sai. E menor aprendiz, é assim que os oposicionistas têm se referido ao líder do governo no Congresso, o senador Randolph Rodrigues, aquele mesmo, ele diz estar aprendendo muito com o senador Eduardo Gomes, que foi líder de Jair Bolsonaro. Mal ou bem, deu certo a estratégia dele, de em plenário pedir o adiamento de alguns vetos aos 45 do segundo tempo. O ex-senador Chiquinho Escórcio recebeu dezenas de telefonemas de leitores da coluna por causa da sua excomunhão ao ex-candidato da presidência da República, Padre Kelmo, num corredor do Senado. E a gente ainda na área de política fala sobre o caso Marielle, que a PGR denunciou os irmãos Brazão, além de Domingos, que é conselheiro do TSE do Rio de Janeiro, e de Chiquinho Brazão, que é deputado federal. A Procuradoria aponta o ex-chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, como parte do núcleo que organizou e mandou matar a vereadora e o seu motorista. Destaque na área do Brasil como um todo ainda são as tragédias
tragédias no Rio Grande do Sul, a resiliência simbólica. Em Canoas, o delicado resgate do cavalo Caramelo mobilizou as equipes de socorro em clima de comoção nacional, com transmissão pela TV e postagem em tempo real nas redes sociais. O animal virou um exemplo de luta pela sobrevivência. Na área de economia, sai consenso sobre a desoneração da folha. A equipe econômica e o parlamento chegaram a um acordo. Os empresários ficarão pelo menos este ano sem recolher o tributo. O senador Rodrigo Pacheco, que é presidente do Senado, diz que esse momento é muito importante para que a gente busque a convergência, aparar as arestas e encontrar um caminho de solução para essa questão de muitas empresas que vivem hoje um drama de recolhimento previdenciário à luz da decisão do STF. E por fim, um destaque aqui no Correio Brasiliense: com a tragédia do Sul, o negacionismo climático perde espaço no país. O desastre do Rio Grande do Sul é um motivo para a preocupação de maior parte dos brasileiros. De acordo com um levantamento feito pela Genial Pesquisas, em parceria com o Instituto Quest, 94% dos entrevistados temem as consequências econômicas da tragédia, enquanto 64% associam as enchentes a mudanças climáticas. O assunto leva a uma conclusão inevitável: o negacionismo em relação aos extremos do clima perde espaço na sociedade. Oceli. Nas páginas internas, Amanda, do Valor Econômico, tem uma matéria que diz: o Brasil é o mais dependente de rodovias entre grandes países. Mais da metade do transporte de cargas do Brasil, mais de 50%, é realizada por estradas. Nos Estados Unidos, 49%. E no Canadá, apenas 19% dependente de rodovias para escoar as suas cargas. A inflação do ar-condicionado perde força comprando pela internet. Varejo recua em abril, mas cenário segue positivo, aponta indicador. Enchente no Rio Grande do Sul coloca em xeque alta de 2% do PIB brasileiro. Para especialistas, reconstrução do Estado vai exigir ao menos 90 bilhões de reais. Plano Federal prevê injetar 51 bilhões na economia do Rio Grande do Sul. Essa cifra foi prometida ontem pelo governo Lula. BNDES prevê alavancar 5 bilhões de reais para o Estado. O BID promete pacote de ajuda de até 5,5 bilhões de reais. Emenda parlamentar para o Rio Grande terá prioridade na liberação. Governo destina 0,03% do PIB para a gestão dos desastres. 81% da produção gaúcha está em cidades em estado de calamidade pública. Regulação da Lei Rouanet da reciclagem deve sair em junho. Brasil busca emplacar bioeconomia no grupo do G20. O jornalista César Felício escreve: redes sociais turvam a visão de horror no Rio Grande do Sul. Presidente da Associação Brasileira de Municípios defende manter a data das eleições municipais no Rio Grande. Dirigentes avaliam postergar disputa municipal no estado. Reoneração da folha de pagamento será escalonada, anuncia o ministro Fernando Haddad. Vetos são derrubados e cobrança de imposto de renda sobre apostas será anual. Procuradoria-Geral da República denuncia os irmãos Brazão e o delegado por morte da vereadora Marielle. Por 8 votos a 3,
o Supremo Tribunal Federal decide manter em vigor a lei das estatais, mas libera as nomeações já feitas pelo atual governo. Apesar, na área internacional, apesar das restrições, China eleva compras de equipamentos de inteligência artificial. Adiamento de julgamentos ajuda Trump nas eleições nos Estados Unidos. Israel se alarma diante das ameaças de Biden de não ajudar caso Rafah seja atacada. Greve contra reformas de Milei pode custar 500 milhões de dólares. O editorial do Valor Econômico de hoje: ata do Copom pode esclarecer rumo da política monetária. Alta tensão no Tribunal de Contas da União, é o que escreve Giuseppe Neto e Joaquim de Queiroz. TCU extrapola sua esfera de atuação institucional no setor elétrico, defendem eles nesse artigo. Brasil quer ser exemplo em uso de inteligência artificial pelo Poder Judiciário. É uma entrevista aqui de página inteira com o presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso. No caderno Empresas, Petrobras discute nova etapa de recompra de ações. A fraude na Natulab, os italianos e um cheque de R$1.000. Porque as gangues digitais estão ainda mais perigosas, bandidos comuns aliam-se a hackers nos ataques. Alerta professora de cibersegurança da escola da Suíça IMD. BP recebe aval do MEC para abrir faculdade de medicina. Suzano vai olhar oportunidades em diferentes regiões, diz Scalca. Eletrobras mantém interesse nos leilões de transmissão de energia. Credores vão à justiça para que controlador da Unigel assuma dívidas. Uma viagem pelo mundo do vinho às margens do Douro. Eletromídia fecha o trimestre no azul. Compass, o veículo Compass da Jeep, acelera como o Golf GTI. O Corolla Cross muda para encarar o SUV chinês rival. Enchentes no Rio Grande do Sul podem espalhar alta de preços de frango e suíno pelo Brasil. Importações de arroz pela Conab pode custar 4 bilhões de reais. Demanda por biodiesel exigirá 52,5 bilhões de reais em aportes da indústria de soja no Brasil. Kepler Weber contrata financiamento de 150 milhões de reais com IFC para ampliações. Lucro da empresa Camil cresceu 6 vezes no trimestre deste ano. Caderno Finanças. Temor de interferência política no Copom pesa sobre ativos locais e dólar sobe a R$ 5,14. Mercado vê fim do ciclo com Selic em 2 dígitos. Banco do Brasil espera impacto limitado do Rio Grande do Sul sobre resultados da instituição. Lucro líquido do BNDES atinge 2,7 bilhões de reais com reversão de provisões. Lucro dos grandes bancos avança, mas cenário no ano fica mais incerto. CVM leva mais de 6 anos para punir infrator, diz a Controladoria Geral da União.
Brasil precisa de projetos para atrair capital verde, afirma GIC. E por último, Amanda, é a manchete do caderno Legislação: tribunais afastam tributação sobre benefícios fiscais. Pelo menos 6 liminares foram concedidas recentemente a contribuintes por desembargadores do TRF-5 e do TRF-3. E advogados estimam baixa adesão a programa de autorregulação. É com você. Bom, e agora com o fim dos principais destaques nacionais, a gente vai com os comentários de Edson Silva.